Sou professor da rede pública do Estado de São Paulo. Estou em greve desde o dia 24 de março. Resolvi gravar esse vídeo simples por observar que a greve que os professores estão fazendo no Estado de São Paulo desde do último dia 13 de março, ela está tendo uma repercussão muito pequena na mídia. E quando isso acontece, os dados apresentados, eles normalmente não correspondem com a realidade. Tanto em números, né? O governo, por exemplo, diz que tem pouco mais de 2,5% dos professores em greve, enquanto o sindicato diz que tem 75% dos professores em greve. Quando a gente vai nas manifestações, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, a gente enxerga claramente mais de 50, de 60 mil pessoas, e a grande mídia acaba mostrando que tinha 5 ou 10 mil pessoas. Então, eu não entendo, né, a gente não consegue entender muito bem o porquê disso, porquê dessa manipulação de dados. Então, eu resolvi vir aqui para dar esse recado e conversar sobre alguns aspectos da greve que talvez não tenham sido muito compreendidos pela maioria das pessoas. Primeiro, eu gostaria de falar rapidamente assim, do que é a greve, né? A greve é um direito de todo trabalhador garantido pela Constituição Nacional e que, na verdade, é o último recurso de negociação entre empregado e empregador. Então, quando o empregado não está satisfeito, né, com as condições de trabalho, salário, alguma coisa do tipo, ele reivindica, conversa com o empregador, e quando essa conversa não é produtiva, não é aceita, não é levada em consideração, o sindicato dessa categoria resolve apelar para a greve, que é a paralisação das atividades, né, até que se tome uma providência, até que se discuta uma solução para o caso. Procure entender o porquê desse movimento, o porquê da greve. E, no caso da educação, né, dos professores estarem promovendo uma greve na educação, certamente não é para que eles fiquem em casa sem fazer nada, e sim para que as condições de educação no nosso Estado melhorem e venham a preparar nossos jovens para um futuro aí. A questão vai muito além da questão salarial, que também é importante, né? A educação paulista ela vem sofrendo uma queda na qualidade nos últimos 20 anos, pelo menos, né? E isso está sendo muito sério, né? Está sendo levado muito a sério pelos professores e os profissionais que atuam nessa área. Uma das coisas que confunde um pouco as pessoas e que é muito discutido nas escolas é um sistema que foi adotado que se chama progressão continuada, onde o aluno ele não deve ser reprovado, né? Não deve perder um ano de estudo pelo fato dele não dominar alguns conteúdos. Então, se ele é bom, por exemplo, em matemática e ciências, ele é aprovado, mas ele não vai perder o ano só porque ele não foi bem em português ou geografia, por exemplo. Então, ele é promovido e, nesse ano seguinte, o professor que vai dar aula para ele vai ter que dar uma atenção especial nas matérias que ele não conseguiu atingir a meta no ano passado. Então, é uma educação personalizada, né, onde você consegue atender as diferentes demandas de cada aluno, as diferentes dificuldades de cada um no ano seguinte. E isso é uma teoria, né? Por que isso não se faz na prática? Por que isso não acontece, não deu resultado ou não funciona na prática? Um dos motivos é que os professores têm muitos alunos por sala. No ensino médio, principalmente, além de muitos alunos, nós temos muitas turmas para poder fechar a nossa grade, né, a nossa carga horária. Um professor de física ou biologia, química, por exemplo, ele tem 2 aulas por semana, então ele tem que ter 16 turmas para fechar 32 horas, né, que seria o cargo completo. Então, são 16 turmas de uma média de 40 alunos por sala de aula. É quase impossível que nós, professores, conheçamos, né, cada um desses alunos e tenhamos uma disponibilidade para preparar atividades e tratá-los, né, individualmente, cada um na sua essência, cada um nas suas particularidades. Então, o que acontece na prática, o que acaba acontecendo na prática, é que a progressão continuada acaba virando uma aprovação automática. Então, determinadas séries, né, do currículo, você não pode reprovar o aluno. Ele acaba passando de série sem dominar o conteúdo, que no caso da escola pública já é 50%, né? A média para passar de ano é média 5. Então, o aluno não consegue acompanhar isso, não consegue ter esse aproveitamento, e mesmo assim ele acaba passando de série, passando de ano. E aí, logicamente, no futuro ele não vai conseguir acompanhar
o assunto, né, se ele não tem os pré-requisitos para isso, e acaba chegando no primeiro ano do ensino médio, no segundo, no terceiro, acaba se formando sem dominar muito do conteúdo que lhe foi apresentado. O governo do estado, esse ano, em 2015, ele fechou mais de 3.000 salas de aula. Então, a ideia é o quê? Com menos aulas, menos salas de aula, eu preciso de menos professores, minha folha de pagamento cai. Isso é óbvio, é claro, né? Então, eu superloto salas de aula, vou ter menos profissionais e eles que se virem com essa superlotação. É isso que tem acontecido. Então, uma das reivindicações da greve, né, desse movimento, é que o número máximo de alunos por sala seja de 25 alunos. Né? Algumas escolas que têm, de zona rural, inclusive, que apresentam um baixo número de alunos por sala, elas apresentam também um maior desempenho em avaliações aí nacionais e estaduais. Então, é um indicativo, na verdade, de que você trabalhar com menos alunos, realmente você teria um aproveitamento melhor. Além de que você está gerando emprego para outros professores, né? Ao invés de você estar segurando o recurso, você está investindo o recurso em professores para dar aula para mais alunos. Então, existe uma lei federal que determina que o professor deve dar 26 aulas por semana, né? E 14 horas, né? Ele vai cumprir 14 horas para inteirar as 40 horas de um cargo na escola, em outras atividades, preparando aula, estudando, se atualizando, corrigindo provas, atendendo alunos que precisam de algum tipo de reforço, atendendo pais de alunos, né, para tirarem dúvidas. No estado de São Paulo, hoje, essa carga é de 32 aulas, 32 horas aula. Né? Então, o professor tem que dar 32 aulas, só sobram 8 para fazer as demais atividades. Então, essas 40 horas, né, de trabalhos semanais, acabam, às vezes, passando de 60 horas, se você for considerar o trabalho que ele leva para casa, nos finais de semana, uma pilha de apostila, de trabalhos ou de prova para corrigir. Se você diminuir o número de horas, né, por semana em sala e aumentar o horário dele de permanência na escola para fazer outras atividades, com certeza ele vai ser um professor melhor, mais bem aplicado, que vai conseguir elaborar atividades, provas mais justas, mais, né, um sistema de avaliação mais eficiente e tudo mais, vai estar se atualizando. O que o governo paulista fez nesses últimos 20 anos foi dividir a classe profissional, né, os professores, em categorias. Então, nós temos o efetivo, que é aquele que fez o concurso, que está aprovado e que está trabalhando em sala de aula. E nós temos outras categorias, como categoria F, categoria O, ou efetivo que está em estágio probatório, tal, que é uma coisa normal. E a divisão em categorias acabou promovendo uma divisão realmente na classe, porque os professores eles têm o mesmo trabalho, têm os mesmos deveres, né? Tanto categoria O, por exemplo, como efetivo, eles dão aula, eles fazem prova, eles corrigem prova, eles fazem todo o trabalho normal de um professor. Só que os direitos deles são diferenciados, né? Então, quem é efetivo tem muito mais direitos, né, legais, aí, trabalhistas, do que os de categoria O, né? Além disso, categoria O ele tem um período, né, que ele tem que ficar sem trabalhar. Então, ele trabalha por 2 anos, ele é contratado por 2 anos, por exemplo, e depois desse período ele é obrigado a ficar 200 dias sem trabalhar no Estado, sem dar aula. Né? Então, ele vai ter que fazer uma outra coisa para sobreviver nesses 200 dias aí. Isso é chamado de duzentena. Né? Também tem a quarentena, né, que é um período de 40 dias que ele fica sem trabalhar. Então, é uma coisa que acaba não agradando, obviamente, essa classe, né, essa categoria, e acaba criando uma certa rivalidade entre ela, né? Entre a categoria dos professores. Obviamente que isso é uma estratégia, até porque a hora que surge um momento desse, por exemplo, onde nós precisamos de uma unidade, né, entre os professores para fazer uma greve, a gente pena, né? É muito difícil conseguir uma união, uma unidade dos professores, porque os interesses são diferenciados, né? Eles acabam tendo uma briga interna aí para poder se organizar e formar um grupo coeso para reivindicar suas alternativas, aí, seus pedidos junto ao governo. O governo do Estado ele gasta muitos recursos na educação, realmente. Então, quando ele mostra a prestação de contas, né, para órgãos internacionais, como a Unesco, por exemplo, ele realmente gastou milhões, bilhões na educação.
O problema é a maneira que ele está gastando isso, como que ele está gastando isso, se isso é eficiente ou não. Os professores têm muitos cursos, eu mesmo já fiz vários cursos, eu só tenho 5 anos de rede, né, de Estado. Né? Então, eu faço um curso onde eu não consigo aplicar esse curso na escola depois, na minha profissão. Porque a minha escola não tem condições para isso, porque as salas estão superlotadas, todo o resto que eu já comentei anteriormente. Então, por exemplo, eu faço um curso, eu sou biólogo, professor de biologia, fiz um curso de extração de DNA. Um curso maravilhoso sobre isso, extração de DNA, fazer, né, o mapeamento genético ali simplificadamente, né, a técnica da eletroforese, que é uma técnica totalmente laboratorial. Como é que eu vou aplicar isso na minha escola? Como é que eu vou mostrar isso na minha escola se a minha escola não tem laboratório? A maioria das escolas não tem laboratório de biologia, de ciências, de física, de química. Então, são aulas vazias, são aulas teóricas. O que conquista os alunos, né, o que desperta interesse nele para esse tipo de disciplina, justamente é você ir ao laboratório. Quando eu era estudante, tinha laboratório na minha escola, então eu sei o que significa, né, a magia que há por trás, né, de uma simples aula de laboratório quando ela é bem feita. Todas as escolas paulistas têm sala de informática. Isso não é mentira, o governo não mente quando fala isso. E gastaram bastante para isso, computadores. Agora, se elas funcionam, é uma outra questão. Então, grande parte dos computadores estragam, não é feita uma manutenção periódica, a empresa que é contratada para isso não comparece nos prazos na escola, então a sala passa a não ter um uso devido e acaba sendo um desperdício de material de novo. Existem monitores, né, alunos do 3º ano do ensino médio que fazem uma provinha enquanto eles estão no 2º para atuarem como monitores nessas salas. Então, nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. Esse ano foi cortado isso. Então, hoje não tem mais monitores nas escolas, né? As salas de informática estão abandonadas. Tem um monitor só para atender os 3 períodos. Lógico que ele não pode, ele atende um só. Então, é uma coisa que não está funcionando também. Então, colocar isso na ordem, né? Investir em coisas que realmente têm aplicação. Então, talvez a ordem esteja invertida. Primeiro, temos que resolver alguns problemas básicos para depois avançarmos, né, se queremos realmente que o Estado tenha uma educação de qualidade. Por fim, eu quero comentar sobre salário, né? Sobre o salário. Então, o que o movimento grevista está reivindicando é um reajuste, né, uma reposição aí de 75% de aumento para os professores. Muita gente acha isso um absurdo, acha que isso é muito dinheiro, que é um salário muito alto para o professor, né? Então, vamos só recapitular uma coisa. Na verdade, né, a média hoje de salários de profissionais do Estado, que atuam no Estado, a média de salário deles, que tem nível superior, é de cerca de R$ 4.200 por mês, o salário deles. O salário de um professor hoje, inicial, né, o salário inicial dele, está em torno de R$ 2.400, isso é o salário bruto. Com os descontos, impostos e tudo mais, chega a R$ 2.080, R$ 2.100, uma média disso, né? Então, é metade, menos da metade da média do Estado. Então, nós temos profissionais que ganham muito mais de 4.200 e outros que ganham menos, como é o caso do professor. Então, quando a gente ouve que na mídia, aí, inclusive, né, e nos discursos políticos pelo Brasil afora, que a educação é importante, que o professor é um profissional que deveria ser bastante valorizado, não é coerente, né? Não tem cabimento um professor ganhar um salário desse, muito menor que a maioria dos técnicos, né? Alunos de ensino médio que fazem curso técnico tem, às vezes, salário muito maior inicial, salário muito maior do que esse do professor. Então, há que se corrigir isso, sim. E se, logicamente, o governo não tiver condições de dar um aumento imediato de 75%, a gente até entende isso, que o impacto sobre a economia do Estado seria muito grande, ele deve, pelo menos, apresentar um plano que venha a solucionar essa defasagem. Então, eu vou equiparar o salário de vocês, a média do Estado, em 3, em 4, em 10 anos, não interessa, mas ele nem sequer uma proposta ele tem para apresentar para o sindicato. Então, isso fica muito complicado. E quando se fala em salário também, nós temos que falar em atrativo profissional, né? Se você tem professores bons na escola, que acabam percebendo que são pouco valorizados, além de todo o estresse que eu já passei, eu falei para vocês em outros tópicos, ainda o salário não anima, obviamente, se esse profissional tiver a oportunidade de migrar para uma outra área profissional, ele vai sair da rede, né, vai sair da escola e vai entrar, vai ser funcionário de outra área qualquer, que é mais bem remunerada, né? Então, a escola, né, a educação acaba perdendo com isso também, acaba perdendo bons profissionais. O governo tem 2 propostas que ele enche a boca para falar, né? Ele diz que o professor, por exemplo, tem a oportunidade de ter um aumento de 10,5%
a cada 3 anos. Para isso, basta ele fazer uma prova, chamada prova do mérito, né? E que, na verdade, é um concurso, é uma prova tão difícil como um concurso. Então, é estranho, porque eu já fiz um concurso, na verdade, para ser efetivo, para entrar na rede, para entrar no Estado. E agora eu tenho que fazer uma prova a cada 3 anos, e essa prova está atrelada a uma série de coisas. Eu não posso ter um número X de falta, eu não posso ter faltado num determinado dia do ano, né? Ou ter tirado licença, senão eu já sou impedido de fazer essa prova. Dos que conseguem fazer, dos profissionais que conseguem fazer essa prova, muitos, obviamente, não conseguem passar, então não conseguem esse aumento. E também acho que é a única profissão que eu conheço que precisa fazer uma prova para poder ter direito a um aumento, né? Então, é uma coisa bastante estranha para se pensar. E a outra forma que o governo fala que dá um aumento ou que dá um dinheiro a mais para os professores é o tal do bônus, né? Todo mundo já ouviu falar do bônus. Esse bônus é uma espécie de prêmio mesmo em dinheiro, que é dado uma vez por ano para professores e funcionários da rede pública que levam esse prêmio se a escola conseguir atingir um determinado índice, né, de aproveitamento. Esse índice é medido, né, por várias coisas, dentre elas uma prova que os alunos fazem no final do ano, alunos do final do ciclo, 8ª série, 9º ano agora, né, e o 3º ano do ensino médio, uma prova chamada Saresp, que tem o objetivo de avaliar a escola, né? Ela não avalia, para o Estado, pelo menos não interessa o desempenho do aluno individualmente, mas sim o desempenho da escola. E dependendo desse resultado, a escola vai ter ou não direito a esse bônus, a esse prêmio. E os alunos sabem que para que o professor e funcionários tenham direito a esse recurso, eles têm que ir bem na prova. Para eles não tem realmente muito interesse, eles não enxergam interesse em fazer essa prova porque eles não têm nenhum benefício, principalmente o aluno do 3º ano que está saindo da escola. Além disso, a escola também é medida, né, esse índice é composto pelo desempenho no sentido de número de alunos que reprovam na escola. Pressupõe que o aluno, para passar de ano, para passar de série, né, ele tem que dominar pelo menos 50% do assunto, e mesmo sem ele conseguir isso, né, muitas vezes ele acaba passando de ano. Então, não tem como exigir qualidade, por favor, na educação com menos de 5 de média, né, do conhecimento de um aluno. E aí, assim, se tiver um grande número de alunos reprovados, essa nota da escola também cai. Isso pode, né, por favor, pode gerar uma situação bastante constrangedora nas escolas, né? Na hora do conselho final, se levar muito em conta essa questão do número, né, de alunos que foram reprovados e acabar tendo algumas aprovações meio forçadas aí para que o índice não caia, né? Então, é meio estranho isso. Outra coisa é o número de evasão, né, aqueles alunos que decidem desistir de estudar ou parar de estudar, então ele que não quer continuar, isso também conta como um ponto negativo para a escola e acaba atrapalhando nessa premiação do bônus. Então, muitas vezes as escolas imploram para o aluno não sair da escola, volta para a escola, né, senão o nosso índice cai. Então, não me parece justo, não me parece interessante uma maneira de você aumentar ou dar um dinheiro extra para o professor e para os profissionais de educação, tendo que estar atrelado a uma negociação. Então, o aumento ele tem que ser um direito normal, a inflação existe, você vai tendo perdas salariais. Tem um dado até interessante, que há mais ou menos 20 anos atrás, o salário do professor era equivalente a 10 salários mínimos. Seria hoje quase R$8.000, né? Em média R$8.000. Então, imagina em 20 anos a defasagem que nós tivemos, né? O status social e tudo mais que o professor perdeu, a importância que ele perdeu profissional para o país, para o Estado de São Paulo, né? Então, há que se corrigir isso. E, para finalizar, eu gostaria de colocar assim, então, a questão da greve, né, que já foi comentada, e que todo mundo que está assistindo, você que é pai de aluno, você que é aluno, você que é ex-aluno, né, que é professor e que não se engajou nesse movimento, que vocês pensassem, refletissem um pouco sobre tudo que eu falei. Eu falei de uma forma muito simples, até superficial, mas é o que está acontecendo. E eu gostaria que a sociedade realmente se inteirasse disso e se preocupasse com a qualidade da educação. Os jovens que estão saindo das nossas escolas públicas hoje, eles não têm condições de competir, né, no mercado, não têm condições de competir num vestibular de uma boa universidade pública ou de alguns concursos. Eles estão em desvantagem em relação a alunos das escolas particulares. É interessante até também dizer que teve uma pesquisa que diz que teve um crescimento, né, do ano passado para esse ano de 17% no número de matrículas efetuadas nas escolas particulares,
né? Então, tem muito professor, inclusive, que tem um pouquinho mais de condição, que consegue, quando consegue, né, quando tem condição, coloca o seu filho numa escola particular. Nem eles estão acreditando mais, alguns deles, pelo menos, não estão acreditando mais na escola pública. Então, eu gostaria que a sociedade se engajasse nessa luta, que não fosse uma luta só dos professores, é uma luta que visa melhorar a qualidade da formação dos nossos jovens, que não é só uma qualidade técnica, não é só uma qualidade de conteúdo das disciplinas que ele está aprendendo, né? A escola deve ajudar a formar o cidadão crítico de amanhã, o cidadão que vai interferir no funcionamento da nossa sociedade. E eu acho que, do jeito que está hoje, nós não estamos conseguindo cumprir com essa tarefa. E os nossos jovens estão saindo tanto despreparados para enfrentar um vestibular ou um concurso, como despreparados para compor a sociedade e para transformar a sociedade, para torná-la numa sociedade mais justa. Então é isso. Obrigado pela atenção de quem conseguiu assistir até o final, esse vídeo um pouco longo. E é isso aí.